Evangelizando, uma aliança da Boa Nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação: Deusa Samu e Guiomar Santana. Olá, estamos chegando. Jesus, né? E nós de furona na comitiva dele, entendeu? Eu e a Guiomar. Guiomar sempre atrás porque ela me persegue. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa bom semana, tudo. Bom tudo, como diria o nosso querido Ciardulo. Bom tudo. Estamos Bom aqui tudo. em mais um Psicoevangelizando. Eu É venho isso sim. aí. Tô, olha, acompanhando você. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. É tão bom a gente abençoar e aceitar as companhias, Sim. aceitar o país que a gente nasceu, né? A gente estava aqui comentando isso. De repente você se desfaz do país e aí de repente por uma situação dramática você pede para voltar. É verdade, Misericórdia! é verdade. Então eu amo a Guiomar, eu quero a Guiomar, eu vou ficar com a Guiomar. Amo E com você também. Tudo bem? Vamos hoje conversar, estamos começando mais um Psicoevangelizando. Elbinha, querida minha, um beijo no seu coração. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre uma passagem lá do primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. Se estamos na luz, luz com L maiúsculo, que a gente está falando de Deus, tá, gente? Se estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, hoje a gente vai falar sobre comunhão. Com quem você comunga? Comungar é se identificar com o outro naqueles pontos que são comuns com você, entendeu? Você tem comungado com os outros, com o seu país, com a sua família. Como é que andam as suas comunhões? Será que você, em virtude dos seus interesses, do seu ego, você não comunga e você já descarta o outro por causa de um ponto com o qual você já não se identifica? Vamos pensar sobre isso. Mas o nosso combinado continua de pé, certo? Qual que é o nosso combinado? É que nós vamos responder todas as questões relacionadas a luto, morte, todas as questões relacionadas aos programas anteriores que porventura a gente não respondeu, não deu tempo por qualquer questão, tá bom? E para este mistério, nós vamos chamar a Guiomar, aquela que me persegue. Vamos lá, Guiomarzinha. Isso vamos aí, lá. eu quero aproveitar. Guiomar tá poderosa, hein? Você tá achando? Não, eu não tô achando nada. O povo é que manda aí uns recados assim. A voz da Guiomar é muito linda. Eita, e é uma Guiomar. energia tão gostosa, né, que a gente Jesus, recebe. É bom ferramenta mesmo. de trabalho e eu agradeço, sou grata. Eu quero essa energia porque eu tô aqui num fogacho. E o ar tá funcionando. Jesus Tá amado. Olha, quem está aí do outro lado, nos mandando carinho. Comungando conosco, né? Conosco, é isso aí. Que Fica aqui o bom. nosso carinho, nossa gratidão. Você manda a sua mensagem para o programa de hoje. Daqui a pouquinho a Deusa vai entrar no tema de hoje. Queremos a sua participação. Tem gente no bastidor dando risadinha do fogacho. Eu só vou avisar uma coisa pra vocês, viu? Vocês vão reencarnar menina, viu? Vão menstruar, vão parir, vão saber o que é bom pra tosse. Combinado? Então tá, pode ficar em comunhão comigo, viu? Não é? É isso então, aí. Vamos lá, vamos para as perguntas. Bora para as perguntas. Olha, o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 996 433827 9
96433827. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. Vera Lúcia está lá administrando o WhatsApp e atendendo a sua ligação. Em comunhão conosco. Em comunhão, Verinha em comunhão. Essa gente também em comunhão aqui, viu? Marcos Magrini, Boris Maciel, a turma da técnica que nos permite chegar com voz e com imagem até onde você está. Gratidão a vocês, obrigada por estarem em comunhão conosco aqui. As mensagens da semana passada que nós vamos trazer aqui, Deusa, eu vou começar com esta, olha. Bom dia, Deusa, eu prefiro não me identificar. Fique à vontade, viu? Eu sou de uma família com alguns casos de suicídio e com vários casos de depressão, inclusive eu mesma. Mas a questão é como posso ajudar uma irmã que sempre passou por desafios desde pequena. Que tem um temperamento forte, essa irmã. Não tem um bom relacionamento com parte dos irmãos, inclusive com episódio de intrigas, mesmo morando sobre o mesmo teto, que ela prefere o isolamento e o silêncio. Como eu posso ajudá-la? Essa nossa ouvinte, ela é do Rio Grande do Norte, da cidade Pau dos Ferros. Nosso carinho, nossa gratidão a você. Olá, amiga. Obrigada por estar em comunhão conosco, Hoje é o nosso tema, comunhão. Então já estou aproveitando, né? Obrigada por você compartilhar suas questões. Então, vamos pensar juntas na frase de Emmanuel. Emmanuel nos diz: fazer é a melhor maneira de aconselhar. Então, acho que você não deve ficar aconselhando sua irmã no sentido verbal. Acho que você deve adotar uma conduta cristã, amorosa, para que ela se espelhe, né? Se você tem essa percepção de que na sua família já teve várias pessoas que desistiram de viver, então você já entende que alguns espíritos estão juntos nessa família para apostar no sentido da vida, para descobrir que ninguém morre, certo? Então esse já é um dado interessante para você dar exemplos de alguém que aposta na vida, que se compromete com a vida, porque sabe que nunca vai acabar, mesmo que desencarne, ok? Então esse é um dos seus papéis, é um dos seus desafios convivendo com a sua irmã, não é? A segunda questão é: não existe temperamento forte. O que existe são espíritos carentes, com demandas, entendeu? Então pode ser que a sua irmã, tendo reencarnado nesse grupo, uma das demandas dela seja aprender com vocês a como ser mais humilde, a como ser mais paciente, como ser menos agressiva, entendeu? Então, dentro dessa possibilidade, você vai adotando comportamentos, posturas, atitudes cristãs e vai, entre aspas, ensinando a sua irmã, tá bom? Fique com Deus, um beijo grande no seu coração. E você que está aí ouvindo o nosso programa, que está aí meio acordado, meio dormindo, vamos ficar atentos. O nosso assunto de hoje trata de comunhão. Como é que você comunga com os outros? Comungar é perceber no outro algo em comum com você, é se identificar. Né? É para a gente ficar atento, porque geralmente a gente descarta os outros por causa de uma característica que a gente não aprova. E aí a gente deixa de comungar. E nós aprendemos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que quem está na luz comunga com os outros. E a luz é Deus, tá? A luz é Jesus. Então, mas a gente ainda está respondendo as questões dos programas passados e também sobre luto. Vamos lá? Vamos lá. A próxima pergunta, Deusa, ela veio da Luciane Schumacher. Luciana Schumacher, beijo para você. Ela diz: olá, perdi meu filho há 8 meses com 15 anos de idade e passo o tempo todo pensando: será que eu vou encontrá-lo quando chegar a minha hora de ir para lá
ou ele já estará reencarnado novamente? Gostaria de tirar esta dúvida. Luciana Schumacher. Oi, Luciana. Obrigada por você compartilhar conosco aí suas questões. Então, o seu filho, ele veio e ficou o período que ele havia combinado que ficaria. Então, ele retornou para o plano espiritual. Esse tempo que a gente fica na erraticidade é o nome que a gente dá para o período entre vidas, né? É aquele período, não é que a pessoa fica errando, tá bom? Erraticidade no sentido de ainda não ter um caminho definido para a próxima encarnação. E aí ele fica esperando, né, lá no plano espiritual. Esse tempo para cada um é diferente, tá bom, Luciana? Então, olha só, pelo que a gente aprende, como está muito recente, é bem provável que ele não venha tão já, tá bom? Mas cada caso é um caso. Então, a gente diz para você o seguinte, que independente de você encontrá-lo para onde você vai encontrá-lo sempre, porque se ele tiver reencarnado, quando você chegar lá, a espiritualidade vai atender a sua demanda de querer vê-lo. E aí você vai poder encontrá-lo, assim como você pode encontrá-lo agora no desdobramento do sono, tá bom? Se você porventura desencarnar e ele não estiver no plano para o qual você vai, a espiritualidade misericordiosa vai mostrá-lo para você, tá bom? Fique tranquila. Mas enquanto isso, Luciana, tente viver o que você tem para hoje. Faça o seu melhor hoje, tá bom? Porque senão você fica vivendo luto antecipado, querendo antecipar uma situação que você nem sabe quanto tempo vai demorar. E eu espero que demore bastante, que é para você fazer muitas coisas interessantes aqui no planeta, tá bom? Um beijo. A próxima pergunta, Deusa, agora sobre a questão do programa anterior, que era Você Tá Se Achando? Uhum. O nome que a pessoa está cadastrada no Facebook é VTJR. Uhum. Diz assim: o que eu mais vejo hoje em dia são mulheres solteiras, encalhadas, já com chaveiro, entre aspas, no colo, mães solteiras, e se achando por aí. Chegam a tropeçar no orgulho enquanto caminham pelas ruas, risos. Um comentário aqui do VT Júnior. Uhum. Olá, VT Júnior. Então, quando nós falávamos dessa nossa postura, né, desse orgulho, dessa condição de se achar, nós não estávamos falando especificamente de um comportamento, né? Nós estávamos falando de uma postura global que algumas pessoas podem veicular para um determinado comportamento, né? Quando a gente pensa sobre se achar, sobre você ficar se sobrepondo ao outro, a gente pensa de uma forma global, entendeu? Então, talvez você quis direcionar para um determinado comportamento, mas a reflexão é para todos nós e para o nosso comportamento no sentido global, independente de para onde nós veiculamos essa nossa atitude, entre aspas, de se achar, tá bom? A próxima pergunta, Deusa, a pessoa se identifica como pensadora livre, também ainda do programa passado. Ela disse: boa noite. Se alguém puder responder, eu agradeço. Será possível uma pessoa sentir... esse é um caso diferente, não é do programa passado, é um outro tema, tá? Será possível uma pessoa sentir que a desencarnação está próxima? Parabéns pelo tema escolhido. Assim, ela até traz aqui uma referência ao tema do está se achando. Ela diz que a reflexão sem necessariamente ser preciso apontar dedos para nenhum gênero. Esse é o comentário dela, pensadora livre, mas ela quer saber se é possível sentir que a desencarnação está próxima. Olá, querida pensadora livre, obrigada por você compartilhar conosco aí sua questão. Sim, tá bom? Muita gente percebe que está próximo do desencarne. E, geralmente, quem está
próximo do desencarne e percebe, não é uma percepção consciente, entendeu? Não é que a pessoa acorda e fala assim, hoje por volta das 16h30. Não é assim, entende? Mas é uma percepção. E ela acaba dando alguns sinais. Ela faz alguma pergunta, ela faz alguma colocação. E aí que depois que ela desencarna, você vai lembrar e vai falar, gente, então parece que ela já sabia. Pois é. Geralmente, sim. Quem vai desencarnar, quem está próximo, sente, percebe. Tá bom? Tem mais pergunta aqui, Deus. A próxima é do Duda Oliver. A pergunta é a seguinte. Surpreendida pelo tema, amei. Vou repassar estes pensamentos. Vou fazer isso por mim e pelos outros. Quem não conhece alguém assim, não é que está se achando? Sempre tem um que chamamos tipo idiota, não é? Bacana o tema, muito obrigada. Foi um prazer conhecer o canal. Ela que nos traz aqui referência e elogios. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua vibração. Essa Duda Oliver, falando sobre o tema. Ela tá só parabenizando. Isso. Que bacana. A gente fica feliz, viu, Duda? Porque são temas. A gente tenta sempre, a proposta do programa é relacionar Evangelho de Jesus com a nossa vida diária, tendo como pano de fundo a doutrina dos espíritos e a psicologia, que é a área que eu atuo. Então, é muito bom a gente tratar de temas que nós temos aí todos os dias no nosso cotidiano, né? Então, esse emparelhamento, essa questão de vincular as nossas reflexões com o nosso dia a dia, às vezes com algo que nós estamos vivendo hoje, que nós vivemos ontem, entende? É muito legal, é muito bacana ter esse feedback de vocês de que vale a pena, de que é interessante. Quem mandou a mensagem também foi Rita de Cássia. Ela disse assim, muito pelo contrário, com relação a estar se achando, que ela disse que a autoestima dela está no chão. Rita de Cássia. Oi, Rita. Então, querida, a autoestima da gente tem a ver com como nós fomos criados, como nós nos construímos. Os 10 primeiros anos de vida são decisivos, porque o nosso psiquismo está moldável. A nossa mãe é a nossa figura feminina de referência. O nosso pai, a nossa figura masculina de referência. E são eles que vão, entre aspas, vitaminar o nosso desenvolvimento e a consolidação da nossa autoestima. O que é autoestima? É o quanto você se gosta, o quanto você se valoriza, o que você pensa de você, entende? Então, é interessante que você faça algumas leituras na linha do autoconhecimento. É importante que você faça, de repente, uma constelação familiar dentro de uma linha terapêutica de Bert Hellinger. Por quê? Para você trabalhar essa sua questão da autoestima, porque senão, pela lei de ressonância, você vai atrair situações que vão corroborando esse seu jeito de se ver, esse seu jeito de se desrespeitar, de se diminuir, entendeu? Você vai atrair pessoas que vão diminuir você, que vão desrespeitar você, que vão humilhar você, entendeu? Então seria interessante você buscar uma ajudinha, até para você liberar sua mãe e seu pai, porque eles podem ter pisado bastante na bola, mas sem intenção, não é? Então falar que você é burra, falar que você é lenta, falar que você é lerda, falar que você não é, sei lá, falaram um monte de coisa e aí você ficou assim meio para baixo, meio se achando qualquer coisinha, entende? Então vai se cuidar. Tem aqueles velhos livros lá, Quadrilogia do Vanderlei Oliveira, que eu gosto de indicar. Obrigada, Guilmar. Indicar. Apaixone-se por você, Emoções que Curam, 7 Caminhos para o Autoamor e Amorosidade, a cura para a ferida do autoabandono, tá bom? E olha só,
todas as oportunidades que você tiver, que o assunto for esse, não se coloque para baixo, tá bom? Pare de repetir que você está com a autoestima no pé. Comece a dizer que você está num processo de se descobrir cada dia melhor, tá bom? Faça isso por você, que já vai começando a melhorar o campo aí, tá bom? Deus, aí o Sérgio Ferrari, que mandou a mensagem na semana passada sobre o tema aí, você está se achando? Ele disse, as mulheres de Taubaté estão se achando. De novo o Sérgio fez o que o nosso amigo ali anterior que eu falei, o Júnior lá, né? É o VT Júnior. O VT Júnior. De novo, o Sérgio acabou veiculando, direcionando a questão do se achar só para das possibilidades, dos campos possíveis, né? Mas, quando a gente fala de um assunto aqui, a gente fala abrindo o leque de todas as possibilidades. Nós não estamos direcionando para um comportamento específico, tá bom? Seja como for, um beijo para as mulheres de Taubaté. Vamos comungar? Comungar. Bora. E você, tem comungado com seus irmãos, com a sua família, no seu trabalho? Você comunga com o outro só por interesse? Tem gente que se aproxima do outro só por interesse, né? Porque quer um cargo, porque quer que ele facilite alguma coisa em algum lugar. Como é que é isso? Hoje nós estamos falando sobre a passagem do primeiro evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. Você sabe, mas é bom lembrar, capítulo é o numerão, aquele que você enxerga em qualquer idade, tá bom? E versículo é o numerinho. Esse João, antes do João, é porque é um dos evangelhos. João tem mais de um, entendeu? Então, para quando você for procurar, facilitar para você localizar. Primeiro evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. Combinado? E lá João diz assim, se estamos na luz, luz com L maiúsculo, porque é de Deus que ele está falando, tá? Se estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí? Sabe aquela pessoa que vira para você e fala assim, olha, não gosto de fulano. Vamos dar um exemplo bem comum. As pessoas que falam assim, eu não assisto tal programa de domingo. Já sabe qual é, né? Tal programa de domingo porque aquele apresentador é horrível. Eu não gosto dele, então eu não assisto. Olha só, tudo bem. Você pode optar por não assistir aquele programa dominical, não é? É porque você não gosta da postura daquele apresentador. Mas isso não impede você de comungar com o programa em algum dia que o programa esteja abordando algo que seja bom para você, que vai passar uma matéria bacana, que você vai aprender alguma coisa com aquele programa, entende? E aí, você, ao invés de ficar assistindo o programa e focando naquilo que você desaprova do apresentador, faz a comunhão com a parte boa, porque você está ali aprendendo, entendeu? Você já percebeu que na hora que você opta por não comungar, com quem quer que seja, com qualquer coisa. Veja, eu não estou dizendo para você que é para você sair por aí experimentando de tudo só porque você tem que comungar. Não é nesse sentido, entende? Mas olha só, com as pessoas da rua, com aquele lugar, com aquela contingência que a vida não colocou você ali, ok. Opte por não comungar. Mas escuta, com a sua família, por exemplo, hein? Você já parou para pensar que se você tá nesse meio aí, tem gente que acha que tá na família errada, né? Tem. Tem um monte. Tem sim. Um disfarce, hein? Tô vendo. Tô vendo você aí. Olha só, você não tá na família errada. E aí, Jesus disse assim, se reconcilia com teu inimigo enquanto está a caminho com ele, não é? E aí, você vai perder a oportunidade de comungar com a sua cunhada que não devolve as Tupperware?
Tapeworm hoje tá R$1,99, gente. Deixa a Tapeworm de lado e comunga para aprender, para trocar aprendizado, entende? Toda comunhão tem a sua parte boa. Olha só, há mais ou menos 2 semanas atrás, sei lá, não lembro exatamente, eu atendi uma moça que ela está sofrendo uma obsessão bem pesada, bem ostensiva. E ela estava meio assustada, porque ela disse para mim que nunca ouviu falar desse tipo de coisa, ela não estudou nunca nada da doutrina e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, quando ela terminou de contar, eu virei para ela e falei assim, mas que coisa interessante, né? Você já parou para pensar que tem uma parte muito boa dessa sua comunhão com esse obsessor? Ela falou, credo, não tem parte boa. Eu falei, tem. Olha só, você já parou para pensar que quando esse processo obsessivo se diluir e você buscar desenvolver, entender, estudar, disciplinar sua mediunidade, você vai poder usar isso para ajudar um monte de gente? Olha que coisa! E você? Você já percebeu que ao você optar por comungar com o outro naquilo que ele tem de bom, não com aquilo que você se identifica que é ruim, mas com aquilo que é comum no bem, porque todo mundo tem alguma coisa boa. Você já parou para pensar no ganho que vai ser para ambos, para o mundo, para o planeta e para todos nós? Ah, vai ser bem legal. E aí, Guilmar? Tem participações de ouvintes aqui falando sobre o tema. Oba! Comunhão. Você está comungando? E aí? Olha, quem mandou a mensagem aqui, deixa eu achar, porque os carinhos e beijinhos daqui a pouquinho eu trago. Já anotei o nome de todo mundo. Olha, quem foi da Igreja Católica, quem é católico, quem foi católico? Eu fui. Ó, eu tô bebendo água da minha garrafinha, que tá escrito mente positiva, vibe positiva, vida positiva. Ah, tá vendo? Olha, eu comungo com coisa boa, que é pra coisa ficar mais... E o que tem a ver com a Igreja Católica, só pra eu entender? A Igreja Católica, a gente não vai comungar? Ah, verdade. Tomar hóstia? Sim. O que é comungar? É entrar em comunhão com Cristo. Aonde que o Cristo tá? Dentro de você. Aí na hora que você vai com todo mundo ali para entrar em comunhão com Cristo, você está em comunhão com todos os seus irmãos, não é legal isso? Então, como é que anda a sua comunhão dentro de casa, hein? Tá conversando com as pessoas dentro de casa via WhatsApp? Pelo amor de Deus, né? Bobagem, né? Bobagem. Olha, eu quero só então trazer os carinhos, eu vou passar os nomes das pessoas e já vou para aquela questão específica do programa de hoje. Quem mandou mensagens de carinho pelo Face, Deusa, foi a Cibele Danese. Beijo, Cibele. Claudeni Morales. A Maria Helena Belém, lá de Teresina, no Piauí. A Helena Silva, Ana Paula Silva, Maria Santa Rosa, a Márcia Vilegas, a Márcia de Guaianás está fazendo aniversário hoje. Então ela diz que está em comunhão conosco no dia do aniversário. Beijo e parabéns, Márcia Vilegas, aniversariando. Muito bom. Parabéns, Márcia. Deus abençoe você, sua vida e que você aprenda a aproveitar as oportunidades para comungar com o outro, tá bom? Anitta Nack mandando carinho, a Geralda Cabral conosco, Sandy Guzmão, Dudu Carrocha, Elizabeth Batani Rinotti, Tânia Melo, Franciele Cabral, Ana Guedes, Rosana Medeiros, Juliana Soares, todas estas mandando carinho e beijos. Entrando em comunhão com a gente, é isso? Exatamente. Eba! E quem mandou a mensagem aqui no Face foi a Miriam Dias. Ela diz: bom dia, suas lindas e queridas. Estou em comunhão com vocês todas as segundas e busco a minha comunhão com o mestre a cada momento. Difícil é difícil, mas não é impossível, né? Miriam Dias. Não é mesmo. E se você já se dispõe a
comungar com as pessoas que a vida coloca à sua volta, você já está comungando com Jesus, não é? É isso aí. A Verenice Rodrigues, a Verê, linda Verenice, diz assim, olha, estou comungando com vocês. Eu fui no Santo Google ver o significado de pertencer a um grupo com as mesmas ideias e é bem legal. Eu costumo fazer isso aqui no trampo, ela diz. E diz ainda, onde somos 3, uma católica, uma budista e euzinha, espírita. E damos muito certo, muito bem. Debatemos a visão de cada um, acolhemos o que acrescenta para o outro. E sobre o luto, como lidar com o luto, com uma criança autista, por exemplo, como fazer ela compreender. Então, a Verê fala sobre a questão de comunhar com as companheiras do trabalho. Comungar com as companheiras de trabalho que são de religiões diferentes, mas fala sobre essa questão de como passar uma orientação para uma criança autista na questão do luto. Então, Berê, primeira coisa é que comungar é isso, entendeu? É independente de religião, independente de qualquer característica, nós encontrarmos pontos em comum. Você já pensou se no trabalho a gente só fosse trabalhar onde tivesse gente brasileiro? Não ia dar certo. Se a gente só fosse trabalhar onde tivesse gente que fala corretamente, que não erra nem uma palavra, ia ficar difícil. Se a gente só fosse trabalhar com gente calminha, tranquila, zen, ia ficar difícil, entendeu? Então, essa busca por comungar, né, com aquilo que nós identificamos como um ponto positivo, onde está o ponto comum? É ali que a gente vai se alinhar com o outro para sobreviver, para caminhar e para evoluir, não é? Sobre a criança autista, como falar de luto, vamos lembrar que o autismo ou qualquer outra doença não está no espírito. Então, o espírito, primeiro, não é criança. É um espírito imortal que está num corpinho de criança. Segundo, não tem Alzheimer, o espírito, tá bom? Ele está num corpo com alguns limites, mas ele é um espírito e a percepção é ferramenta do espírito, tá bom? Então você vai conversar de uma maneira clara, simples, sem mentir, tá? Você vai dizer, por exemplo, o luto, eu não sei de que luto que você está falando, mas, por exemplo, se for de um animalzinho que faleceu, você vai dizer o que você acredita, você vai dizer para ele, olha, o animalzinho foi morar lá com o Papai do Céu, onde todo mundo vai morar um dia, só que nós não sabemos quando. Enquanto isso, nós combinamos de ficar aqui e fazer nossas coisas, tá bom? Então, você vai conversar a verdade, falar a verdade e falar de Deus, falar de amor, falar do nosso combinado com Deus, que é para a gente não se revoltar e a gente entender. Criança não existe. Existe espírito imortal em corpo infantil. Tá bom? Olha, quem mandou mensagem aqui para nós pelo WhatsApp, Deusa, foi deixa eu ver, muita luz para todos. Um prazer comungar com vocês. É Abel de Edu Chaves. Ela que diz que é um prazer comungar conosco. Bel, beijos para você também, viu? A Solange de São Paulo, ela manda a seguinte mensagem, Deusa. Eu gostaria que você mandasse umas palavras de conforto para uma amiga. O paizinho muito amado dela partiu para a pátria espiritual. A Solange pede palavras para a amiga. Solange, tá querendo comungar com a sua amiga? Parabéns! Esse é o nosso tema de hoje. Obrigada pelo seu exemplo de se preocupar em comungar, em se solidarizar com o luto da sua amiga. Solange, acho que a melhor maneira de você ajudá-la é dizendo para ela que ninguém morre. É dizendo para ela que o pai dela ficou o tempo que ele combinou aqui. É dizendo para ela que ela vai poder ver o pai durante o sonho. Enquanto ela dorme, ela pode pedir para vê-lo, para ter notícias dele, tá bom? Ela pode se consolar lendo alguns livros que falam sobre a vida após a morte, para que ela alimente esse vácuo
buraco, essa lacuna que fica, tá bom? Uma outra maneira de ajudá-la é dizendo que ela pode vivenciar o luto, ela não precisa negar, ela não precisa se fazer de forte, entende? E o livro que você poderia indicar para ela se chama A Força da Vida. O autor se chama James Van Praagh, tá bom? Ela não vai encontrar em qualquer livraria porque está esgotado, mas ela pode pedir na estante virtual, www.estantevirtual.com.br, que lá eles indicam onde tem o livro usado. E aí ela compra por um valor bem simbólico, tá? E é um livro maravilhoso, ela vai aprender muitas coisas. Tem um outro também do mesmo autor que se chama Assuntos Pendentes. Tá bom? Então, neste livro, ela vai poder também entrar em contato com essa questão de que a vida continua, de que as coisas que, porventura, o pai tenha deixado, entre aspas, pendentes, já não tem a mesma importância para ele lá do outro lado, tá bom? Então, indica para ela e se cuide. Um beijo, Solange. Hoje nós estamos falando de comunhão. E a turma comungando com a gente, né? Exatamente. Então, tá. A próxima mensagem, o próximo carinho que nos chegou aqui pelo WhatsApp, quem está nos acompanhando aqui, Elizabeth Pinotti, de Salto, interior de São Paulo, ela está nos acompanhando pela internet. Oi, Elizabeth, eu fui em Itu semana passada, aí eu pensei, será que a Elizabeth vai lá? Porque Salto é do ladinho, né? Próximo, eu né? fui lá dar palestra naquele centro lá, Cabaninha, foi bem legal. Mas acho que você não estava lá não, porque se você tivesse, você teria ido me abraçar e falado, eu sou a Beth Pinotti, que vivo pinotando por aí. Ela ia comungar contigo, né? Ia comungar, de comunhão que a gente está falando. Já tô me apropriando, hein? Olha, quem mandou mensagem também foi a Resilma de Natal, Rio Grande do Norte, e ela diz assim, Deusa, meu pai desencarnou há 6 anos. Tem dias que a saudade é grande e tudo que eu queria era sonhar com ele, mas eu não consigo. Isto às vezes me entristece, mas ainda porque se sonhasse, acredito que o sofrimento seria mais suportável. A Resilma de Natal. Resilma, às vezes a gente sonha e não lembra, entende? Então, todos nós sonhamos. Pode ser que você sonha e você não consegue registrar com maior nitidez essa percepção. Então, peça para o seu mentor, na hora que você for dormir, você pede para o seu mentor que você gostaria, não quer incomodar seu pai, mas que você gostaria de ter uma notícia. E, se possível, por misericórdia, que o seu mentor ajude você a voltar para o corpo com maior nitidez desse registro de ter encontrado, de ter falado com seu pai, tá bom? Faz isso e depois conta pra gente. Vai lá, comunga com seu pai. Olha só, às vezes a gente está em comunhão, aqui tá cheio de desencarnados, mas como a gente tem medo, como a gente andou vendo muito filme de terror, como a gente criou um campo eletromagnético que não propicia essa interação. É a gente mesmo que está repelindo, entendeu? No fundo a gente quer, mas a gente fala assim, ai meu Deus, entende? Aí esse ai meu Deus, que é o pano de fundo, é o que está repelindo, tá bom? Continua e conta pra gente depois. E você, que tá aí, só na butuca, hein? Tá comungando com a gente? Obrigada. Obrigada. Hoje a gente está falando de comunhão. Comungar é você encontrar o ponto em comum com o outro e caminhar juntos. Às vezes, você exclui um filho, né? Você coloca em evidência, você comunga tanto com o outro que você acaba excluindo. A Guiomar vai falar de inclusão hoje, né? No Nova Era. Vamos. Então, você está comungando demais com um e está excluindo o outro, né? Será que esse outro não tem nenhum pontinho em comum com você? Seria interessante você observar isso e capitalizar a favor,
Porque tem tarefa aí, né? Com esse filho, com esse irmão, com esse sobrinho, com esse afilhado, com esse companheiro de trabalho. Você tá achando que ele tá aí no seu campo vibracional? É por acaso? Não tá, não. Então veja aí. Aproveita, vai comungar. E aí, Guiomar, tem mais gente? Tem sim, tem muita gente. Eu já vou pedindo desculpas, nós não vamos dar conta de responder tudo, mas estamos comungando com vocês assim mesmo, tá bom? A outra pergunta, Deusa, ela diz assim, olha, eu tenho uma pergunta para a qual preciso de ajuda. Ela não disse o nome, diz que o esposo desencarnou há 1 ano e meio. E desde então vivo só. Os filhos dele prometeram a ele, quando ele estava em estado terminal, que cuidariam de mim. Mas eu posso contar nos dedos da mão quantas vezes me ligaram neste período. Quando vinham me visitar era somente para saber sobre os pertences e dinheiros. Eles não me procuram para saber se eu estou bem. O que devo fazer? Eu devo procurá-los? Este ano ainda não sei notícias deles. Fico imensamente triste. Olha, você deve fazer aquilo que você entende que é a sua parte, né? Muitas vezes nós temos uma visão, um entendimento e nós queremos que o outro tenha exatamente como a gente. E o outro não vai dar aquilo que ele não tem, né? Então, acho que se você sente no seu coração que você está na luz, que você tem um entendimento e que seria interessante de vez em quando você comungar. Comungar não é você trazer eles para dentro da sua casa e dar tudo que você tem para eles, né? Comungar é você, por exemplo, dar uma atenção qualquer, né? Dizer, oi, tenho pensado em você, está tudo bem? Já é comungar, não é? Você já está fazendo a sua parte. E também comungar, quando eles vêm até você, você não precisa deixar que eles se aproveitem e que nutram por você apenas interesses materiais. Você precisa achar uma maneira de administrar essa questão deles. Mas o fato de você comungar com eles não tem a ver com isso, entende? Tem a ver com você. Então, assim, até onde você vai, o que você pretende fazer? O que eles vão dar de volta é o que eles têm. Então, é com você. A demanda de comungar ou não é sua. Sente no seu coração e faz essa sua parte. O resto é com eles, tá bom? E você tá comungando, Guiomar? Ixi, tem 3 minutos para comungar. Tem quase 2 já virou 2. A Ana Cristina de Recife, ela quer que você comungue com ela de onde você é. Que você é nordestina como ela, de que cidade? Oi, eu sou do Piauí. Sou do estado do Piauí, da cidade de Piripiri. E não é música da Gretchen, é o nome de um capim. Piripiri. Maravilha. As outras perguntas, fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão, e na semana que vem a gente traz. Vamos finalizar para você arrematar aí o tema de hoje? Muito bem. Então você que está aí, de repente pegou o bonde andando, depois você liga lá, assiste, porque fica na internet o programa. Vamos refletir como andam as nossas comunhões, né? O que é comungar? É você buscar convivência com o outro e focar nos pontos em comuns. Porque a gente tem uma tendência a excluir já de cara alguém que a gente desaprova, uma atitude, uma postura, uma fala, às vezes até a aparência, né? Você olha a aparência, não gosta, já descarta, e aí depois, por alguma contingência da vida, você descobre que a pessoa é tudo de bom, aí você fala, gente, eu deixei de comungar com essa pessoa, tudo de bom, só porque ela usava uma cor que eu não gostava, né? Uhum. Jesus amado. Vou ter que ir, fica com Deus, fica na luz e busca comungar, na medida do seu possível. Um beijo no seu coração, seja muito abençoado. Guiomar, obrigada. Eu que agradeço. Estamos juntas, comungando. Agora tem na próxima semana mais Psicoevangelizando para você. Gratidão, Marcos, gratidão, Boris, Verinha, e a você que mandou sua mensagem. Semana que vem eu trago.
Você ouviu Psico Evangelizando.